Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui de volta. Vamos falar hoje sobre autoconfiança no divã. Vamos colocar aqui para vocês alguns aspectos da autoconfiança, né, fundamentais isso aqui para vocês, para que vocês possam tirar proveito desse conteúdo aqui, aperfeiçoar aí a autoconfiança de vocês. Eu sou Rai Pereira, eu sou psicólogo de formação, sou terapeuta holístico e trabalho com algumas ferramentas energéticas. Sou acupunturista também, sou professor na área de medicina chinesa, aqui na Abaco, do Rio de Janeiro. Eu também sou astrólogo e sou terapeuta holístico, e todo o meu trabalho gira em torno disso, ok? Bom, a autoconfiança tem sido muito confundida ultimamente, especialmente no meio corporativo. Ela tem sido confundida com motivação e com proatividade. Motivação não é autoconfiança e proatividade também não é autoconfiança. Deixa eu já diferenciar isso aqui para vocês. Uma pessoa proativa é uma pessoa que tem iniciativa. Ela dá saltos no escuro, se for preciso. E essas pessoas têm esta capacidade, lá na astrologia a gente chama de energia cardinal, elas se lançam com muita facilidade, são destemidas. Nem todas as pessoas autoconfiantes são também destemidas. Nós temos pessoas autoconfiantes que trabalham melhor nos bastidores, e que ela não tem proatividade, certo? Mas ela não deixa de ser autoconfiante. E também não é motivação, porque a motivação ela tem um prazo de validade muito curto, né? As empresas fazem palestras de motivação e as pessoas ouvem estas palestras e ficam motivadas para o trabalho, daí a pouco tem que vir uma outra palestra, um outro livro de autoajuda, porque a motivação sozinha não se sustenta. A gente costuma dizer, inclusive, que a motivação é importante que esteja ao lado da disciplina, porque no dia que você não estiver motivado, você vai trabalhar com a sua disciplina, você vai se forçar a se lançar, a fazer as tarefas que você precisa fazer, porque você é disciplinado, né? Então, no meio corporativo acontece esta confusão exatamente porque eles desejam que seus funcionários prosperem, alcancem o sucesso, né? Eu andei lendo algumas coisas recentemente e vi algumas coisas que não têm uma base psicológica sólida, não é? Que a gente precisa ter autoconfiança para alcançar sucesso. De cara aqui, a gente precisa discutir o que é sucesso, né? Sucesso é uma coisa que tem sido também, tem sido considerado sucesso uma pessoa que tem conforto, que tem um bom salário, que tem fama, que é muito conhecida. Isso são atributos de uma pessoa que é considerada bem-sucedida na vida. Mas há pessoas que não têm nada disso, que nem fazem questão de ter, embora possam ter, e, no entanto, elas também se consideram pessoas bem-sucedidas na vida, mesmo não tendo fama, mesmo não tendo conforto, mesmo não morando num ambiente muito sofisticado, não é? Então, a motivação e a proatividade ajudam no meio corporativo, né? Assim como a autoconfiança também, mas você vai encontrar pessoas autoconfiantes que, exatamente por terem uma boa dose de autoconhecimento, elas não fazem tanta questão de ter fama ou de ter sucesso, né? O que é sucesso? É ter uma vida tranquila, é poder tocar a minha vida em paz e tudo mais, sem grandes exposições, é muito relativo, cada um pode ter o seu conceito de sucesso, né? Então vamos lá. Autoconfiança, falando agora em termos psicológicos, né, fundamentando mais psicologicamente, é aquela capacidade de acreditar em si mesmo e no seu potencial, ou nos seus potenciais. A gente tem potencial variado, né, que se aplica a cada área da vida. O potencial que eu preciso para ser um professor não é o mesmo potencial que eu preciso para cuidar de um paciente em psicoterapia, né? Então, a pessoa que tem que confia em si mesma, né, que consegue trabalhar com o seu potencial, esta é uma pessoa que tem autoconfiança, né? Confiar em si é algo fundamental em todos os campos da vida. Vocês vão encontrar pessoas autoconfiantes que preferem trabalhar em determinadas áreas, que têm um desempenho melhor numa outra área e tudo mais, mas ela acredita no seu potencial. Por isso que uma das formas de desenvolver a autoconfiança, eu vou dizer mais adiante, é exatamente a gente conhecer as nossas virtudes, a gente conhecer as nossas limitações, para a gente poder trabalhar com essas ferramentas. Nós não temos obrigação de ser bons em tudo, né? Todo mundo tem lacunas importantes em termos de potencialidade, né? Então, é preciso ter conhecimento
das nossas limitações e do nosso potencial para trabalhar com essas ferramentas e, assim, aperfeiçoar a nossa autoconfiança, né? Então, as pessoas que são autoconfiantes, como eu estou dizendo, elas confiam em si mesmas, independentemente do contexto. Vejam que curioso isso. Não importa o contexto, ela vai ser autoconfiante, né? Elas enxergam por si mesmas e com mais clareza tanto o seu potencial quanto as suas limitações. Então, a autoconfiança me faz ter clareza das minhas tarefas, daquilo que eu posso fazer bem feito, daquilo que eu não posso fazer bem feito. Qual é a vantagem disso? Eu posso aperfeiçoar aquilo que eu não faço bem feito. Posso escolher não fazer aquilo que eu sei que não faço bem feito. Entende? Ou aperfeiçoar aquela característica, né? Essa consciência de si, ela está presente nas pessoas que têm autoconfiança. Então, não é simplesmente uma sementinha que você vai plantar lá na cabeça da criança, a gente vai falar disso depois, né? Tem que ter conhecimento de si, tem que ter autoconhecimento para você saber dos seus limites. E aí, dentro desta visualização que você faz dos seus limites, do seu potencial, daquilo que você pode desenvolver, você vai aplicar a sua autoconfiança onde quer que você esteja, né? Ela pode ser aplicada no trabalho, ela pode ser aplicada na vida afetiva, na vida amorosa, ela pode ser aplicada nos nossos estudos, no nosso aperfeiçoamento, você pode aplicar em qualquer campo, né? Então, essas pessoas, elas passam aquela ideia de que são seguras de si. Ok? Uma pessoa que é autoconfiante, quem está à volta dela percebe que ela é segura por si, ela não se abala com facilidade, mesmo quando o contexto fica adverso. Se vocês procurarem informações sobre autoconfiança, livros, e procurarem na internet, vai ter uma associação muito, muito estreita com a área do trabalho. Se produz muito mais material falando de autoconfiança para aplicar no trabalho. Não é? E nós, psicólogos, não gostamos muito dessa ideia de super desenvolver uma área da vida em detrimento das outras. Geralmente, a gente recebe nos nossos consultórios pessoas deprimidas, pessoas com pânico, pessoas que estão angustiadas com a vida, exatamente porque quando você analisa o aspecto existencial daquela pessoa, ela só se ocupa do trabalho. Ou o trabalho consome 90% da energia dela, e ela não tem lazer, ela não tem vida familiar, ela não tem vida afetiva, ela não viaja, ela não passeia, ela não relaxa. Por quê? Porque a vida gira em torno do trabalho. Então, sempre que um indivíduo foca todas as suas energias, todo o seu tempo apenas em um campo da vida, vai faltar energia em outro campo. Estou citando aqui o trabalho, mas poderia ser qualquer outra área. Poderia ser uma dedicação a uma vida religiosa, por exemplo. Uma pessoa que passa a vida inteira devotada a um compromisso religioso e tudo mais, vai faltar energia em outra área, né? A gente percebe isso na vida familiar. Casais que, quando os filhos chegam, simplesmente a vida do casal vai ficando mais morna, mais distante, porque vão cuidar dos filhos e apenas os filhos crescem, voam do ninho e fica então aquela nostalgia, né, da vida passada que já não existe mais, aquela nostalgia dos primeiros tempos de casamento que já não existe mais. Por quê? Porque focaram toda a atenção afetiva para os filhos e se dispersaram, né? A pessoa que é autoconfiante é assim o tempo inteiro? Em algum momento ela pode ficar desmotivada? Olha, a pessoa que é autoconfiante, gente, ela pode sim, em algum momento, ficar meio de farol baixo, né? Ela pode se cansar, ela pode se estressar, ela pode ficar de saco cheio com alguma situação da vida, e isso, inclusive, interferir no desempenho dela. Porque a autoconfiança não é algo milagroso que a pessoa vai se tornar super e nunca se abate. Ela se abate sim, ela fica frustrada, ela pode se aborrecer no trabalho, ela pode se aborrecer onde quer que seja, na vida familiar, na vida amorosa, né? Quando você encontra uma pessoa que é autoconfiante e que num determinado contexto da vida dela, ela está enfrentando um revés, ela está passando por um momento difícil, sendo autoconfiante, dificilmente ela vai ficar prostrada ali por muito tempo. Dificilmente ela não vai encontrar um meio de superar aquilo. Aliás, a autoconfiança, um dos aspectos dela, eu vou citar mais adiante, é que facilita o indivíduo lidar com adversidades de qualquer tipo. Ele lida melhor com um revés no trabalho, ele lida melhor com um problema familiar, ele lida melhor com um problema de saúde. Por quê? Porque essas pessoas, por confiarem em si, elas sabem que mesmo que eu seja demitido, mesmo que eu me separe, mesmo que os filhos vão embora, mesmo que eu esteja sozinho, eu vou dar um jeito de tocar a minha vida.
a autoconfiança proporciona isso para o indivíduo. Então, pode sim, né, não ser autoconfiante o tempo inteiro, pode não estar motivado o tempo inteiro, mas esta pessoa ela vai se reerguer novamente com mais facilidade do que uma pessoa insegura. A pessoa insegura, quando ela enfrenta um revés, é muito mais provável que ela se paralise, que ela demore para retomar aquilo que representou aquele revés. Se for um revés financeiro, no trabalho, ela vai ficar medrosa de se lançar, ela vai ficar insegura, ela vai projetar essa decepção nas experiências que ela tiver posteriormente, né? A pessoa autoconfiante pode ser considerada como uma pessoa que atingiu um alto grau de autoconhecimento, é muito polivalente. Bom, geralmente quem tem autoconfiança, uma pessoa autoconfiante, quando a gente fala de autoconhecimento, isso é um conceito muito amplo, tá? Mas a pessoa que é autoconfiante, pelo menos ela tem consciência de si, tá? Ela tem consciência de si, dos limites que ela tem, do potencial que ela tem, né? Pelo menos em relação a ela mesma, ela vai ter autoconhecimento, sim, né? Só que o autoconhecimento, como eu disse, ele é mais amplo, né? A gente tem que olhar a maneira como o indivíduo olha para a vida, os aspectos mais holísticos da vida, inclusive aspectos subjetivos, aspectos espirituais, por exemplo, aspectos energéticos. Então, autoconhecimento é um leque muito maior. Então, quem é autoconfiante tem pelo menos uma porção de autoconhecimento relacionado com si mesmo. Porque é exatamente esse conhecimento de si que favorece que ela não paralise diante de um revés. É exatamente esse conhecimento de si, esse autoconhecimento, que vai favorecer com que ela recomece. Se a pessoa é autoconfiante, isso vai refletir em todas as áreas da vida? Não necessariamente. Não necessariamente. Você pode encontrar uma pessoa que é autoconfiante em várias áreas da vida e tem uma área que ela é super limitada, entende? E ela tem consciência disso. E ela não briga com essa característica e, principalmente, ela não se sente inferior porque não é boa em determinada área. Nenhum problema, ninguém é perfeito. Eu tenho um senso de localização que é péssimo, entende? Sábado a gente foi almoçar em família, tinha lá uma situação diferente lá no shopping, a gente não pôde estacionar lá no downtown, naquele lugar aberto, me jogaram lá para o subsolo, eu me estressei, entende? Porque o meu senso de direção é péssimo, eu nunca tinha estado naquele lugar, praticamente não tinha sinalização, nem pessoas. Então, assim, esse senso de localização meu é antigo. Eu me lembro de já ter perdido o carro em estacionamento de shopping, né? Teve uma vez no Barra Shopping aqui que precisei chamar lá um daqueles guardas que tomam conta do estacionamento, dar a descrição do meu carro, ele passa a rádio para a equipe toda, porque eu não tinha a menor noção. Eu entro num lugar e eu não sei onde é que está a rua principal. Isto é uma das inteligências, né? Nós temos vários tipos de inteligência, né? Então, se situar no espaço, isso é um tipo de habilidade que para mim é zero. Isso é tão evidente para mim, né? Eu às vezes prefiro, quando eu estou dirigindo, indo para um lugar, eu prefiro usar um caminho mais longo em que eu tenha segurança do que me aventurar, mas tem um atalho aqui que chega mais. Não, no trânsito eu não pego atalho. Entende? Por quê? Porque eu sei que eu não funciono com atalho. Eu vou perguntar à pessoa, olha, você vai dobrar à direita ali, na segunda você dobra à esquerda, depois passa um posto, pronto, já esqueceu, já era. Eu vou até a primeira esquina e vou perguntar de novo. Por quê? Isso é uma limitação minha. Então, necessariamente, a autoconfiança não vai acontecer. Aliás, assim, eu diria para vocês que dificilmente uma pessoa autoconfiante vai ser autoconfiante em todos os campos da vida. Isso não existe. E pode variar, inclusive, em graus. Eu, por exemplo, zero à esquerda em termos de senso de localização. Então, quando você me coloca para cuidar de um paciente, para ouvir um paciente, para fazer um raciocínio clínico, entende? É outro papo. Então, pode variar em graus. Pode ter uma ou duas áreas que a pessoa bomba naquelas áreas, na outra ela é mais mediana, na outra ela não é nada. A experiência de vida ou de trabalho influencia na autoconfiança? Sim, pode ajudar sim na autoconfiança. Eu vou dar mais adiante aqui como é que se desenvolve esta autoconfiança, mas experiência de vida, gente, enriquece o ser humano em todos os campos. E é, assim, altamente desejável que a pessoa aprenda com as experiências de vida. E há pessoas que não aprendem, ou que têm muita dificuldade em aprender. Mas, quando a gente fala de sabedoria, que é uma virtude que se alcança na velhice, né, dificilmente você vai encontrar uma pessoa jovem e sábia. Ela pode
ter um conhecimento geral amplo, ela pode ser uma pessoa que flui em diversos assuntos, mas sabedoria é uma característica que a gente geralmente encontra em pessoas mais idosas. Por quê? Porque tem que ter vivência, é aquele popular quilômetro rodado. As experiências de vida, eu nem vou colocar aqui experiência de trabalho, porque trabalho também é experiência de vida. Eu sou um terapeuta holístico, eu tenho que ver o todo, né? E sempre que uma pessoa não funciona bem em algum campo da vida, é preciso examinar o todo, entende? Então, o trabalho também é um campo da vida. Então, a experiência de vida, de um modo geral, pode sim enriquecer, ampliar a nossa autoconfiança, certo? A pessoa que tem que perguntar a opinião dos outros é problema de autoconfiança? É. Porque quando a pessoa precisa da aprovação do outro, da opinião do outro sobre o que ela é ou sobre o que ela está fazendo, isso indica insegurança, entende? Não é que a pessoa autoconfiante não vai nunca ouvir os outros, aproveitar uma crítica. Não, não se trata disso. Para mim, que é aquela pessoa que precisa da opinião dos outros para saber se ela fez bem feito ou não, se ela está funcionando ou não, precisa desse olhar de fora. A pessoa que é autoconfiante, ela não depende desse olhar de fora, ela sabe fazer boas autoavaliações. E ela também tem um olhar crítico para si mesma, mas é um olhar crítico positivo, de avaliar o que ela fez para fazer melhor da vez seguinte, se ela não fez bem feito agora, né? Então, essa autocrítica, a capacidade de fazer uma autocrítica isenta, porque uma pessoa que tem baixa autoestima, ela se critica o tempo todo, entende? Mas aí tem uma outra configuração psicológica. Sempre que o indivíduo depende da opinião do outro sobre ele, isto é um problema de insegurança, em qualquer campo da vida. Certo? A pessoa que depende de elogios, por exemplo, para saber que está funcionando, né? Às vezes a pessoa é inteligente, quase um gênio, mas precisa alguém chegar e dizer, não, você é inteligente sim, só você que não vê. Então tem algo aí de insegurança. Deixa eu definir para vocês psicologicamente o que seria, então, uma pessoa arrogante, tá? A pessoa arrogante, ela se julga melhor que as outras, certo? Ela faz esse tipo de comparação. A pessoa arrogante se considera com mais direitos, com mais capacidade, ela considera que a opinião dela é melhor do que a opinião dos outros. Os arrogantes ignoram os demais, né? Especialmente se eles estão numa posição social, cultural, econômica diferente, né? Então, eles não enxergam as necessidades dos outros, certo? Acredito que as suas necessidades são mais importantes do que a necessidade dos outros, né? São prioritárias em relação aos outros, né? E acham que as suas ideias têm mais valor. Isso são características da arrogância, né? É uma pessoa que se sente realmente acima e, às vezes, até joga isso na cara dos outros, né? Olha a diferença agora, né? Para a pessoa autoconfiante, né? A pessoa que é autoconfiante, ela, ao contrário, ela vai estimular os demais. Ela não teme a concorrência, ela acredita em si. Então, ela estimula os demais, ela é cooperativa, porque ela não teme compartilhar o que ela sabe, certo? Ela não teme a concorrência, por isso que não tem nenhum problema, ela compartilha, ela sabe que os talentos dela estão ali, que ela vai desempenhar o que ela tem que desempenhar, e não vai se importar, né? E não vai ser necessário para ela puxar o tapete do outro, colocar o outro para baixo. Isso não vai fazer parte da vida da pessoa que é autoconfiante, certo? Então, não se confunde isso, tá? A pessoa arrogante. Aliás, diga-se de passagem, toda pessoa arrogante, toda pessoa que levanta a voz, que grita, né? Isto pode, na verdade, encobrir uma tremenda insegurança, certo? A pessoa que deprecia o outro, porque sem esta depreciação do outro, ele não aparece. Então, o arrogante ele tem que espanar os outros, ele tem que tirar os outros do caminho dele, para que ele seja visto, para que o trabalho dele seja visto. Então, esconde, na verdade, uma grande insegurança, tá? A pessoa arrogante, ela vai ter essa fragilidade interna e as pessoas não percebem isso, porque a maneira como ela se situa, ela faz todo um jogo de situação psicológica na vida em relação ao outro que pode passar despercebido, que está ali, na verdade, uma pessoa muito insegura. A autoconfiança ajuda a superar adversidades,
Nem sempre a vida corresponde aos nossos desejos, às nossas expectativas, nem aos nossos méritos, às vezes. Então, a vida é o que é, né? Então, para uma pessoa que tem autoconfiança, esses movimentos da vida, quando a vida escapa daquilo que ela deseja, isto não representa um problema. Isso não representa um empecilho, mesmo que surja uma situação adversa em qualquer campo da vida. Como ela confia em si, ela vai manejar aquela situação, ela vai atuar naquele ambiente, naquela diversidade, de forma a não ficar paralisada, de forma a não deixar que a sua vida seja afetada por aquilo ali. E se for afetada, ela vai se reerguer, ela vai se refazer. Uma pessoa autoconfiante, ela não tem problemas quanto a começar do zero. Não vou dizer para vocês que ela vai começar do zero feliz, sorrindo, sabe? Não, não é isso também não. Ela pode começar triste, abatida, com raiva, pode ficar, sabe, assim, revoltada com a situação, mas ela vai seguir em frente. Diferente da pessoa insegurança, que tem inseguranças, isso vai ser muito penoso. Superar uma adversidade é muito penoso, entende? Então, essa é a diferença aqui, né, entre a pessoa segura de si, a pessoa autoconfiante e a pessoa que não é segura, né? Então, uma pessoa insegura, ela pode facilmente sucumbir diante de um obstáculo que nem é assim tão significativo. Como ela não confia em si, como ela não acredita no seu potencial, um obstáculo pequeno pode ser um tropeço para ela, né? Já a pessoa autoconfiante, né, mesmo diante de uma situação adversa, de um obstáculo, ela vai driblar aquilo ali de alguma forma, né? Na prática, a pessoa autoconfiante, ela sabe que ela consegue resolver a situação naquilo que depende dela. Entende? Naquilo que não depende, ela vai ter uma capacidade de articulação também para que a coisa volte a funcionar. E aqui a gente vê também um outro aspecto da autoconfiança, que é o seguinte: dificilmente vocês vão encontrar uma pessoa autoconfiante que está deitada na rede da zona de conforto, certo? A pessoa autoconfiante, ela não é dada à zona de conforto, tá? A zona de conforto é exatamente para pessoas que têm dificuldade de se lançar, para as pessoas que não acreditam muito, né? Então é pouco provável, né? E quando a gente fala de zona de conforto, pessoal, não estamos falando aqui de conforto literalmente. A zona de conforto não é um hotel de 5 estrelas, né? Eu já ouvi várias vezes de pacientes dizendo o seguinte: olha, a situação está horrível, mas se ela não piorar, já está bom. Eu estou satisfeito do jeito que está. O trabalho não está bom, mas eu não estou afim de mexer nisso, porque se eu mexer pode piorar. Eu posso sair daqui para me livrar desse chefe e pegar um pior. Então, percebam aqui a diferença, né? Isso é zona de conforto. A pessoa está infeliz ali onde ela está, ou ela está insatisfeita, aqui não nutre mais as suas necessidades, não atende às suas necessidades, mas ela prefere ficar ali a ter que correr o risco, entende? Uma pessoa autoconfiante jamais aconteceria isso, né? Ela não teme correr risco. Ela vai se lançar. Então, dificilmente uma pessoa autoconfiante entra numa zona de conforto. Ser autoconfiante tem a ver com signo. A astrologia explica essa diferença entre as pessoas. Tem algum signo mais autoconfiante do que outro? Legal. Bom, na verdade, falar de astrologia de forma geral tem sempre limitantes, né? Porque você tem que olhar o mapa de cada pessoa. Mas, assim, na verdade, não vamos pensar em signo, vamos pensar lá nos 4 elementos, né, que compõem lá os 4 elementos gregos, né? Aqui tem muitas pessoas aqui da área de medicina chinesa, né? Lá na medicina chinesa são 5 elementos. Para os gregos, né? Empédocles, no 5º século antes de Cristo, definiu lá os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. 3 signos para cada um desses elementos. Quando a gente pensa em autoconfiança, é o elemento fogo que está envolvido. É o elemento fogo. Tem uma historinha que eu conto, às vezes, quando eu estou lendo o mapa, né? Para falar do elemento dominante. Então, vocês imaginem 4 pessoas fazendo uma corridinha leve, 4 pessoas, uma com o elemento fogo dominante. Eu vou dar uma explicaçãozinha daqui a pouco o que é o elemento dominante, tá? Uma fogo, outra terra, outra ar e outra água, né? Então, o elemento fogo, terra, água e ar estão lá, fazendo uma corridinha, aparece um obstáculo na frente. Pronto, o elemento fogo já pulou, já está do outro lado, certo? Isso é autoconfiança. Ele se lança, né? Também é mais proativo também, mas autoconfiança, se lançou. O elemento terra vai olhar aquele buraco, vai tentar descer lá, para ter uma experiência in loco, né, da profundidade daquele buraco, como é que eu faço para atravessar, vai contornar ali, né?
como é que eu faço para ultrapassar esse buraco que se abriu no meu caminho aqui, mas olhando pelo lado prático, né? A pessoa de elemento ar, que é mental, vai ficar fazendo cálculos ali, racionalizando aquela experiência, como é que eu vou contornar esse buraco, usando elementos cognitivos mentais. E o elemento água vai sentar e vai chorar. Mais ou menos isso, né? Não tomem isso, não entendam aqui, eu nem falei o nome dos signos ainda, né? Mas não entendam que toda pessoa destes 3 signos é autoconfiante. Há outros elementos que vão influenciar, mas os 3 signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Mas depende de outros fatores para que esta pessoa seja autoconfiante ou não. E a gente não pode levar isso ao pé da letra, falando assim de forma genérica, inclusive porque você pode pegar uma pessoa que não seja desses 3 signos, ok? Mas o elemento dominante dela ser fogo. Você pode pegar uma pessoa de terra e o elemento dominante dela ser fogo. Você pode pegar uma pessoa de água, mas o elemento dominante dela, né, que tem um signo de água, Câncer, Escorpião e Peixes, mas o elemento dominante no mapa dela, mediante análise, é o elemento fogo. Então, o mapa indica, sim, um grande potencial, tá? De que forma que a pessoa vai funcionar, né? E há outros meios mais, né? Vendo ali a energia cardinal, que é a energia que se lança com mais facilidade, a energia que é mais autoconfiante, né? Então, a astrologia dá um sinal, sim, para a gente, né? Dá umas indicações para a gente, e também dá indicações para aquela pessoa que, apesar de ter muito fogo, e ela não ser autoconfiante, porque a astrologia é tão complexa que pode chegar a esse ponto, entende? Você pega lá, fogo dominante, como é que está esse Marte? De repente o Marte dela nem está em elemento fogo. De repente o Sol dela, que é o centro de tudo, está numa área inconsciente, está mal aspectado, se relaciona de forma tensa com outros planetas. Então, é possível, sim, mostrar esse potencial lá no mapa. O mapa não vai dizer, você é autoconfiante. O mapa vai dizer, você tem grande potencial para confiar em si, certo? Porque aí vai depender de outras experiências também. Então, essas análises astrológicas dependem de cada mapa, né? Daquilo que está no mapa do indivíduo. Vamos lá, agora eu quero falar como desenvolver ou melhorar a autoconfiança, né? Não sei se vocês estão interessados em saber, né? Como é que a gente pode melhorar a autoconfiança, né? É bastante simples, tá? O que eu tenho para colocar aqui para vocês. Quase que eu vou pontuar aqui para vocês algo assim que são quase que ciladas para que vocês não caiam, tá? Isto, se vocês não caírem nessas ciladas, tem chance de vocês melhorarem muito a autoconfiança. Primeiro ponto, gente, evitar comparações, certo? Evitar comparação. Você está ali na mesa, tem do lado um colega de trabalho que faz a mesma coisa que você, não compare o seu trabalho com o dele, né? Se você tem filhos, não compare os 2 filhos, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é singular. Nós não somos nem semelhantes e nem diferentes. Não há semelhanças nem diferenças. E é Aristóteles que ensina isso para a gente, não sou eu que estou falando, não. Não tem como fazer comparação. E a comparação, ela é muito nociva para a nossa autoconfiança, ok? Se comparar com outra pessoa. Aí você poderia me perguntar, poxa, mas se eu comparar com alguém que está acima de mim, para eu tentar igualar essa pessoa? Nem assim. Isto é uma farsa, tá? Porque você nunca vai ser aquilo que a outra pessoa é, porque você é diferente dela, né? Se você quiser pensar em termos de desempenho, você pode até ser melhor do que ela um dia, mas nenhuma pessoa serve de referência para outra neste aspecto que eu estou colocando. E aqui tem, inclusive, um aspecto de astrologia também, tá? Por quê? O grande barato, gente, de um ser humano é exatamente ele ser único. Então, comparação, eliminem isso da vida de vocês. Não se comparem com ninguém. Também não comparem 2 pessoas. É como você comparar água com vinho, certo? Não tem como porque você é único. Seja você, tá? O único tipo de comparação que é bem-vindo, este sim, é exatamente um recurso, inclusive, que te faz crescer. É você se comparar com você mesmo, certo? Você pode se comparar dizendo, hoje eu estou melhor do que ontem. Hoje o meu desempenho nisso está melhor do que ontem. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que eu fui ontem. Ou o contrário, meu desempenho hoje não foi o mesmo de ontem. Você está comparando você com você mesmo. Esta comparação cabe. Esta comparação, se você analisa a sua vida, como é que você estava há 1 ano, como é que você estava há 5 anos, isso te ajuda a crescer. Isso te ajuda a se aperfeiçoar com base na sua própria trajetória. Porque a sua trajetória é que vai te dar maturidade, que vai te dar sabedoria,
segurança, entende? Então, se você fizer esse tipo de comparação, aí sim você tem chance de melhorar a sua autoconfiança a partir desse olhar para si mesmo, né? Comparar você com aquilo que você era ontem, né? Olhar para fora, se comparar com os outros, risquem isso. Isso não tem nenhuma base psicológica, isso não acrescenta nada, muito pelo contrário. Isso mexe muito mais com a falta de confiança. Isso mexe muito mais com a insegurança. Por isso que vocês vão encontrar pessoas inseguras fazendo comparação o tempo inteiro, olhando o que o outro está fazendo, entende? Essa é a diferença. Então, se querem pensar em comparação, só é válida a comparação que você faz em relação a você mesmo, hoje e ontem, né? O que você é superar você mesmo. Aí sim. Hoje eu estou nesse ponto aqui, eu quero me superar. Amanhã eu quero fazer isso melhor. Por quê? Para as pessoas verem, não, tem que ser para você. É a sua vida. Então, somos seres únicos. E quando a gente se compara com os outros, quando a gente se mede pela régua dos outros, como eu costumo dizer, você está abrindo mão dessa condição de ser único que você é. Então, não se comparem. Se vocês têm filhos, não comparem. Comparar duas crianças, comparar o seu filho com o filho do vizinho, é um tremendo estrago que você produz na vida da criança. Já cansei de ter pacientes assim que chegam, não, minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim, meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim, meu irmão teve mais oportunidades, minha irmã teve mais oportunidades. Fora aquelas vezes que a pessoa diz explicitamente que até as pessoas de fora diziam que o meu pai gostava mais dos meus irmãos do que de mim. Entende? Então, não faço esse tipo de comparação, porque isto é desumano, certo? Outra coisa, eliminar pensamentos limitantes e crenças limitantes. Então, é importante entender que esses pensamentos que te punem, que te criticam, esses pensamentos que te puxam para baixo, esses pensamentos depreciativos, eles não te ajudam em nada. Como é que você neutraliza esses pensamentos depreciativos quando você erra, quando você falha, quando você não consegue? Ao invés de você ouvir esses pensamentos, tome as suas ações como ações pedagógicas. Aquilo que você errou, olha para esse erro e da próxima vez faça melhor. Então, o erro em si, ele não deve ser um elemento para nos puxar para baixo, para nos depreciar. O erro é uma oportunidade de aprendizado. É exatamente assim que os erros e as falhas devem ser vistos. Tem a ver com o item anterior, inclusive. Hoje eu errei aqui, mas amanhã eu vou fazer melhor. Então não se sinta inferior nem incapaz porque você errou. Afinal, quem é perfeito aqui entre nós? Certo? Tem um determinado signo que gosta muito dessa coisa da perfeição, né? Uma determinada característica energética que o afã é ser perfeito, né? Então, não existe perfeição. Aprenda que o feito é melhor do que o perfeito, certo? Errou, corrija da próxima vez, não se deprecie. Não deixe que seu pensamento se transforme num censor, num juiz que te julga por aquilo que você erra, né? Agora, talvez seja até o principal ponto aqui, né? É reconhecer o seu valor. Para você reconhecer o seu valor, você tem que olhar para você. Você tem que entender e aceitar as suas limitações. Poxa, mas isso não é passividade? Não. Você só pode melhorar aquilo que você reconhece. Se você olha para você, se você olha para a sua vida, se você entende que um determinado aspecto da sua vida não está funcionando bem, né? Isto é a pista que você tem para melhorar. Não tenha medo de olhar para si e enxergar imperfeições e limitações. E muitas dessas limitações você pode trabalhar e melhorar. Mas o que eu faço com aquelas que eu não consigo melhorar? Aceite. Porque você não vai ser inferior por ter uma característica que você não gosta. Quem é que gosta 100% de si mesmo? É muito raro, entende? Então aprenda a conviver com aquilo que você não consegue transformar, né? Mas não tenha medo de olhar para si e identificar coisas que talvez você não goste, né? Identificar coisas que vão te fazer se sentir mal ou desconfortável. Tem que encarar de frente. Então aquela limitação, aquele aspecto que você não gosta, se você encara de frente, ele deixa de ser um inimigo seu, ele perde o poder que tem sobre você e você pode trabalhar esse aspecto, né? E pode melhorar esse aspecto. E se você não conseguir melhorar, entende? Não tem como. Aceita do jeito que está ali. Tem um sentido para aquilo ali. Aquilo ali, talvez, você precise daquilo ali exatamente daquele jeito que é, tá? Então, reconheça o seu valor. E não tem como você saber o seu real valor sem olhar para si. Sem dar esse mergulho em si mesmo. Sem buscar autoconhecimento. Sem medo do que você vai encontrar. Pessoal, muitas pessoas são verdadeiras cópias. Cópias de terceiros, cópias de pai, de mãe, cópias de alguém que ela admira, porque nunca olhou para dentro de si.
Então fica observando o que está funcionando fora dela, e ela vai pegando um pedacinho dali, um pedacinho daqui, e fica aquele ser fragmentado, certo? Uma vida sem sentido. Uma vida que não realiza, certo? Então, não tenha medo de olhar para si e enxergar imperfeições, enxergar limitações. Porque sem esse olhar, você também não vai enxergar potencial, certo? Tem que olhar para si. Olha para si, que aí você vai enxergar potenciais, certo? Para você aperfeiçoar, para você mandar ver, e aspectos que precisam ser melhorados. Tem que ter esse olhar para dentro de si. Ninguém pode te olhar por dentro como você mesmo, nem o psicólogo. Nem o psicólogo. Por isso que quando o paciente chega, a gente trabalha com aquilo que o paciente está trazendo para a gente. E a partir disso, a gente descortina cenários para que o paciente possa enxergar. Mas ninguém consegue penetrar dentro da sua psique, a não ser você mesmo. Entende? Então, se você fizer isso, você vai estar fazendo um grande bem para você. Busque seus potenciais. E aquilo que você encontrar que não for potencial, procure desenvolver. Se não conseguir, conviva com estas limitações. A vida é um sistema, o mundo é um sistema, assim como a família, as empresas. Esse relacionamento sistêmico entre as áreas da vida e a vida como um todo, a gente precisa de diversidade, a gente precisa de diferentes talentos. Pensa, por exemplo, numa empresa que fabrica computador. Se todo mundo só soubesse fabricar computador e não tivesse ninguém com habilidade para vender, com habilidade para consertar, se todo mundo no planeta só soubesse fazer computador, quem ia usar o computador? Quem ia vender? Quem ia entregar? Quem ia consertar? Certo? E lá na fábrica de computador, você tem alguém que limpa o chão, alguém que faz o café, alguém que limpa o banheiro, alguém que faz o computador, alguém que inova, que aperfeiçoa aqueles projetos, e todo mundo é igualmente importante. Se você considera o engenheiro lá, top, que está sempre trazendo coisas novas, melhor que a pessoa que limpa o chão, que limpa o banheiro, tá. Vamos imaginar que a pessoa que limpa o banheiro não foi trabalhar naquele dia, passou mal. E todo mundo começa a usar o banheiro. Aí você vai usar aquele banheiro que não está limpo. Certo? Você só vai sentir a falta da pessoa que limpa o chão ou o banheiro o dia que ela não estiver lá. Porque quando você chega, está tudo limpo. Por isso que essas pessoas muitas vezes não são valorizadas. Então, não é o que você faz que faz de você uma pessoa de valor. É a sua singularidade. E do mesmo jeito que a sua singularidade, seja você um fabricante de computador, um vendedor de computador, uma pessoa da logística, etc. Então, isso é uma visão de sistema. Precisamos de diversidade para fazer a vida funcionar. O nosso corpo também. Você tem mão, tem pé, tem orelha, olhos e tudo mais, certo? Né? Então, o pé não é mais importante do que a mão. A orelha não é mais importante do que são finalidades diferentes e juntos formam um sistema. Bom, mas não tem nada de errado em nos espelharmos em pessoas bem-sucedidas, não é? Isso é falta de autoconfiança? Olha, se você está querendo se espelhar, tá? É insegurança, sim. Tem algo de insegurança, embora isso seja até recomendado por aí. Quando você se espelha, você está querendo um modelo. Você pode até aprender alguma coisa com esse processo, tá? De olhar uma pessoa e tudo mais, mas você não vai encontrar fora aquilo que tem que estar dentro de você. A minha recomendação, como psicólogo, é olhar primeiro para dentro de você, entende? Porque aquilo que você vê de legal na pessoa bem-sucedida, é bem-sucedido nela, pode não ser em você. Então, as pessoas bem-sucedidas, que a gente olha daqui, se a gente pegar aqueles elementos que esta pessoa tem e trouxer para nós, isto não vai funcionar. Entende? É cada um que precisa fazer essa descoberta, né? Então a gente tem muitas, por isso que eu falei, a gente tem muitas cópias. E nessa de se espelhar, a gente pode ter uma pessoa absolutamente fragmentada, né? Mas isso então é totalmente dispensável? Não, você pode até aprender alguma coisa ou outra, né? Mas isso não pode ser a base, isso não pode estruturar o seu jeito de ser, o seu jeito de fazer, né? Porque aquela pessoa tem um outro contexto de vida, outras oportunidades, outros talentos, outras limitações. Né? Essa pessoa, para ser bem-sucedida, ela pode estar movida a Rivotril, movida a uísque, movida a cobrança, e ela pode até estar infeliz, ali, aparentemente sendo bem-sucedida. É que o nosso olhar de pessoa bem-sucedida, é o que eu disse lá no início do vídeo, pode parecer a mesma coisa com a pessoa de sucesso. O que é uma pessoa de sucesso? É uma pessoa que tem conforto, grana, etc. e tal, mas o que é uma pessoa bem-sucedida? A pessoa bem-sucedida é aquele que pega algo para fazer e ela se sente
realizada, independentemente daquilo que as outras pessoas estão achando. A gente não sabe realmente o que está por dentro dessa pessoa que a gente considera bem-sucedido. Por isso, então, é delicado. Pode até olhar, né? Seleciona, faz um olhar crítico lá, mas assim, a base está sempre em nós. Né? Nós temos todos os recursos energéticos, orgânicos, existenciais, para sermos uma pessoa de sucesso nesse sentido, de realizar aquilo que nós temos que realizar. Vocês podem discordar, tá? Isso aqui não estou dando nenhuma palavra final, não. Aqui eu estou compartilhando da minha experiência e da minha visão de mundo. Confiança no futuro, no mundo, na humanidade, afeta a nossa autoconfiança. De fato, não afeta. Uma pessoa que é autoconfiante, ela vai acreditar em si, mesmo que haja uma mudança muito muito grande na vida dela, né? Mesmo que a gente teve aqui essa pandemia, né? Então, veja só, a pandemia é um bom exemplo. As pessoas que tiveram mais dificuldade de enfrentar a pandemia, né? Como é que vai ser? As pessoas que foram mais tomadas por ansiedade, medo e tal, tinha algo de as incertezas perturbando a confiança dessas pessoas na vida. E o que nós dissemos aqui desde o início? Lá no início de 2020, fiz lá algumas palestras falando da pandemia. Como é que você quer olhar para esse vírus? Você quer olhar para o Covid como um professor que veio te ensinar alguma coisa? Ou você quer olhar para essa pandemia como uma desgraça que veio para destruir o planeta? Então, o olhar que a gente tem para as coisas, seja de agora, do futuro, mesmo para o que vai ser daqui a 10 anos, né, com todas as nossas incertezas, né, esse olhar que a gente tem, ele pode ser um olhar mais positivo, mais otimista, sem deixar de ser realista. Entende? Sem deixar de ser realista. A questão é, se as coisas mudarem, como é que eu vou me adaptar? Porque a autoconfiança, quando a pessoa confia em si, reconhece os seus potenciais, ela olha para tudo que está acontecendo e ela tem uma adaptabilidade que se destaca se a gente comparar com uma pessoa insegura, com uma pessoa medrosa, com uma pessoa que não confia em si, com uma pessoa que não confia na vida. Aliás, confiar na vida é alguma coisa muito boa, entende? Acreditar que a vida flui para o melhor, por mais que a gente não enxergue isso, certo? Essa confiança na vida, que as coisas de alguma forma vão se acomodar, isto ajuda muito na nossa autoconfiança. No meu caso, particularmente, né, a minha autoconfiança, ela foi surgindo, né, eu fiquei cadeirante aos 20 anos, vocês conhecem a minha história, tem um vídeo aqui de apresentação de alguém que tem inscrito no canal e que não conhece muito disso, né, fiquei cadeirante aos 20 anos. A minha fé na vida fez a minha autoconfiança crescer, entende? Não importa aqui o que vai acontecer, né? As coisas estão incertas hoje, mas eu disse certa vez para uma pessoa muito especial que estava do meu lado, eu disse para ela o seguinte, olha, eu sempre quis tocar a minha vida, ser autônomo, ser independente, fazer alguma coisa legal com a minha vida. E essa cadeira de rodas não vai me impedir. Eu disse isso, eu não tinha nenhum ano de acidente. 1000 incertezas em todos os campos da minha vida, entende? Então, pelo fato de acreditar que as coisas iam se encaminhar e iam acontecer, eu fui ficando autoconfiante. Aqui eu estou falando de experiência pessoal, entende? Pode ser que nem que não seja assim para todo mundo, mas é importante ter fé na vida, porque a vida é muito generosa. Aquilo que a gente não gosta na vida, na verdade, não é a vida, são pessoas. O que estraga a vida, o que estraga o mundo, são pessoas, certo? São pessoas. A vida em si, a natureza, o universo, são extremamente generosos. O que estraga é o ser humano, certo? É o egoísmo, é o lucro desenfreado, é a busca pelo lucro desenfreado, depauperar o planeta, depauperar a terra, depauperar as pessoas mais simples. Então, o que faz a vida ter esse aspecto de que vida horrível não é a vida, não é justo dizer isso da vida, porque não é a vida, são pessoas. São pessoas. Tá. Então, diante disso, tá, desses 3 tópicos aqui, evite comparações, né? Você é único, você não tem que se comparar com ninguém, você só pode se comparar com você mesmo, né? Eliminar aqueles pensamentos depreciativos e reconhecer o seu valor, olhar para dentro de si, enxergar suas lacunas, suas limitações e o seu potencial. Feito isso, depois desse mergulho, é você descobrir qual é o seu lugar, qual é o seu barato, qual é a sua alegria, qual é o caminho que você quer seguir na vida. Né? Você pode fazer esse mergulho, como já aconteceu com alguns pacientes, né? Que a gente às vezes trabalha isso aqui em terapia, né? E a pessoa, olha, olha para mim, eu sei que eu não gosto de nada que está aqui. E agora? Bom, se você não gosta de nada que está aí, beleza, você deu um grande passo.
certo? Você já sabe que o caminho que você está não te agrada. Então, vamos mudar? Aí é a hora de mudar, entende? Então, para quem olha para dentro de si e descobre, né, de repente, além das características pessoais, que o caminho que ela está seguindo, o que ela está fazendo, não corresponde com os desejos dela, com aquilo que ela planejou para a vida, muda, muda. Gente, hoje, mudar é a coisa mais simples que a gente tem, certo? Alguém pode estar aí, pô, mas como assim simples? Sim, olha só. Imagina bem, você, em termos de aprender alguma coisa, tá? Você pode aprender o que você quiser. Você fazer a primeira faculdade, a segunda, a terceira. Você nem depende de faculdade para tocar a vida, para ter o seu lugar, para ter o seu sustento. Tá cheio de gente aí que conseguiu deslanchar na vida e até enriquecer sem escolaridade formal. Então as coisas funcionam muito bem hoje, né, em termos de mudar. Né? Você pode mudar qualquer coisa na sua vida. Você pode mudar o seu corpo, certo? Hoje as pessoas se siliconizam, sabe? Dessiliconizam, sabe? Você pode aumentar aí picos, montanhas e vales do seu corpo do jeito que você quiser. Pode mudar até de sexo, de partido, de time. Se mudar de time, o Flamengo está com as inscrições abertas, certo? Pode vir para o Flamengo, são bem-vindos. Mas pode mudar qualquer coisa, entende? Pode mudar qualquer coisa. Então, se você quer aprender recursos enormes, você tem vontade de aprender culinária tailandesa, você vai encontrar isso, e com certa facilidade. Né? Você pode aprender uma arte, desenvolver uma habilidade, aprender um hobby, pode se tornar especialista em uma infinidade de coisas, coisas úteis, coisas exóticas e até coisas inúteis, porque tem público. Você pode aprender a fazer a coisa que você acha hoje mais inútil, faz e coloca para vender, vai ter gente que vai comprar, certo? Então, as possibilidades são gigantescas, né? Há consumidores para isso, né? Você pode mudar aspectos da sua vida, da sua personalidade, do seu corpo. Tem terapeutas, tem profissionais que te ajudam nisso aí. Você pode encontrar um caminho iniciático, né? Seguir aí um caminho de sabedoria, um caminho religioso. Muitas pessoas dão grandes guinadas na vida depois que elas fazem um caminho iniciático, descobrem uma fé, né? A única coisa que não dá com o tipo de vida que a gente tem hoje é ficar parado, ficar estagnado. Se você está insatisfeito, mova-se, faça alguma coisa. Se você está parado, não está fazendo nada, descubra alguma coisa. Hoje ninguém precisa ficar estagnado ou parado. A oferta é gigantesca para todos os gostos, certo? Ah, mas é difícil. Aí, meu caro, tudo é difícil, certo? Quando há, assim, uma certa frouxidão com a vida, tudo fica difícil. Porque a gente, qualquer lugar que se queira chegar na vida, vai dar trabalho. A vida é trabalho. Olha para a natureza que você vai ver, está tudo trabalhando. A plantinha está lá fazendo a fotossíntese, o passarinho está lá fazendo a migração, viajando quilômetros para fazer a sua reprodução, certo? O peixinho está lá subindo na cachoeira para reproduzir, certo? As estações estão aí, a chuva cai, vem o calor, planta, colhe. A vida é trabalho. Sim, querer é poder. Não é um poder absoluto, não é um poder pleno, mas o querer, a vontade humana é uma coisa tremenda, certo? A vontade humana é uma coisa tremenda. Então, querer é poder. Não é um poder pleno absoluto, né? Porque podem surgir obstáculos, mas querer faz tanta diferença. Temos vários profissionais de saúde aqui. A grande maioria aqui é profissional da saúde, muitos alunos, ex-alunos, colegas aqui, né? Olha só, o querer é tão importante, você pode oferecer o melhor tratamento de saúde para uma pessoa. Se ela não quiser ficar boa, ela não vai ficar. Você pode encontrar uma pessoa que tem tratamento simples, que não é tão sofisticado, ela quer ficar boa, ela fica. A pessoa que quer viver, sabe? Isso impulsiona o tratamento. A pessoa que quer morrer, ela vai definhando. Você pode dar a melhor comida, o melhor médico, o melhor remédio, o melhor terapeuta, ela vai definhando. Cheio de exemplos, assim. Cheio de exemplos. Então, querer é poder, sim. Não é um poder absoluto, certo? Não é um poder absoluto. Mas quem quer consegue, sim, realizar muita coisa com o querer. Quais as causas da falta de autoconfiança? Vou citar um ponto aqui que não é regra. Timidez. Tá? Uma timidez excessiva dificulta o desenvolvimento da autoestima. Não é regra, volto a dizer, não é regra, mas dificulta. Por quê? A pessoa extremamente tímida, ela é muito crítica consigo mesma. Ela é muito suscetível. Se ela erra, né, ela se pune por causa disso, pelo menos mentalmente. Né? Então, elas têm uma certa
se sentem inadequadas em muitos ambientes, então dificulta desenvolver a autoconfiança uma pessoa que é extremamente tímida. Não é regra, volto a dizer, mas a gente encontra muitas pessoas tímidas que também têm inseguranças, exatamente por conta dessa sensação de inadequação. O excesso de crítica, tá? Crítica, a pessoa própria se criticar. Tem pessoas que se julgam com muita facilidade, que não toleram errar, que não toleram falhar, que querem a perfeição. Perfeccionismo, gente, é uma tragédia na vida de uma pessoa, certo? Por quê? Porque ele é inatingível. Você vai estar sempre enxugando gelo, porque o perfeccionismo faz isso com você. Então, seja mais leve com você, não seja tão crítico com você, né? Inclusive com as críticas de fora. Aprenda a desenvolver o filtro, né, das críticas que vêm de fora, sabe? Tem aquela tal da crítica construtiva da pessoa que nunca construiu nada na vida. Delicado. Não é que ela não possa soltar uma pérola para você e você tirar bom proveito, mas é estranho, entende? Uma pessoa que nunca fez nada na vida fazer uma crítica positiva, né? São os críticos de arte, os críticos de não sei o que e tal. Então, o cara nunca passou o pincel numa tela e chega e detona um artista, um crítico de música que não sabe uma nota de música, né? Então, a gente precisa olhar com cautela essas críticas de pessoas, críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada, certo? Então, a pessoa que, essa questão da autocrítica, né? Às vezes na infância a pessoa não foi devidamente motivada, né? É sempre importante estimular a criança, né? A criança fez alguma coisa bacana, elogia, certo? E se ela não fez alguma coisa bacana, não critica, não. Não compara com o irmão ou com o vizinho, não. Simplesmente chega e ensina. Olha só, vem cá, vamos fazer melhor? Papai vai te ajudar, mamãe vai te ajudar. Olha só, é assim. Ensina. Não diga uma palavra negativa sobre aquilo que a criança faz, né, que não ficou bem feito. Uma tarefa escolar, uma arrumação lá no quarto, né? Criança precisa de muita delicadeza para receber as informações, para receber os conselhos, etc. Autoimagem, tá? Tem uma questão aqui com a autoimagem também que prejudica a autoconfiança. Autoimagem, gente, não é corpo, não, tá? A gente não está falando aqui de silhueta física, não. Autoimagem é o indivíduo olhar para si no espelho, mas plenamente, não só o corpo físico. O corpo físico é só a aparência da imagem. Porque se fosse só o corpo físico, não teríamos os problemas que temos com anorexia e bulimia. A pessoa é magérrima e se acha obesa, certo? Então, o olhar que a gente tem para nós mesmos, isto é a autoimagem. Há pessoas que têm talentos, mas que não conseguem enxergar esse talento. Precisa chegar uma pessoa de fora e dizer. Então, a autoimagem, ela está intimamente relacionada com a autoestima. Então, olhe para si, né? Reconheça talentos, virtudes, aquilo que precisa ser desenvolvido, né? Então, sem esse olhar-se no espelho, né? É difícil desenvolver autoconfiança, certo? E muitas vezes a pessoa até olha, mas ela dá mais atenção para os defeitos. Então é muito séria essa questão da autoimagem, certo? É importante olhar para esse espelho, né? E reconhecer a si mesmo. Porque assim a gente pode trabalhar, aperfeiçoar, a gente pode se resignar diante daquilo que a gente não consegue aceitar, tá? Como melhorar a autoconfiança em termos mais práticos, tá? Resumão aqui. Reconhecer o seu valor, reconhecer as suas conquistas, né? Acolher e trabalhar, acolher os seus limites e limitações, acolher e trabalhar naquilo que for possível. Suas limitações, seus limites, aquilo que você não gosta. Acolha, aceite, é seu, faz parte da sua vida. E sem aceitar, você não vai conseguir trabalhar, você não vai saber até onde você pode ir com isso, né? No caso da timidez, trabalha essa timidez, né? E aqui, nesse nível que eu mencionei aqui, da timidez prejudicar a autoconfiança, nesse caso é uma timidez que é desejável terapia, né? E agora, gente, chamar atenção para esse fato aqui. Seja seu melhor amigo. Seja sua melhor amiga, certo? Você terá que conviver com você até o último suspiro da sua vida. É você que vai estar lá. É você que vai estar lá. É você que vai te acompanhar sempre. Então, faça as pazes com você, aceitando suas sombras, suas limitações, trabalhando naquilo que for possível trabalhar, acreditando em você, certo? Mesmo que você não reconheça ainda ou não tenha dado esse mergulho, né, você tem todas as ferramentas psicológicas, emocionais, fisiológicas, orgânicas, existenciais, para ser aquilo que está destinado a você ser, certo? Ser você mesmo. Essa live vai ficar aí no canal, tá? Peço a vocês que compartilhem, tá? Peço a vocês que compartilhem o canal,
compartilhem os vídeos. Esse canal tem um conteúdo interessante. É autoconhecimento, é algo difícil, né? Ser a gente mesmo, enxergar as nossas limitações, né? Então, né, vocês podem aí, por gentileza, então, divulgar os vídeos que vocês gostarem, deixar o like de vocês, que é muito importante, se inscrever no canal também. Agradeço muitíssimo a presença de vocês. É um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muito amor. Um grande abraço, muito obrigado. Depois deixem as curtidas aí e compartilhem, tá bom? Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.